SCP-184 Classe de Objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-184 não deve ser contido em nenhuma estrutura. SCP-184 deve ser afixado em um eletroímã de alta tensão em todos os momentos. Se o eletroímã falhar, agentes devem relatar a área de contenção de SCP-184 e prevenir acesso de todos os funcionários não autorizados até o eletroímã restaurar a energia. A área de contenção para SCP-184 está atualmente configurada para lembrar um parque, como estátuas. Todo e qualquer visitante deve ser monitorado. Qualquer estrutura afetada por SCP-184 deve ser demolida após revisão pelos dados expurgados. A aprovação final da demolição ou inclusão no SCP também serão determinadas por este corpo. Nenhuma investigação deve ser feita nas estruturas afetadas sem aprovação e um time de resgate no aguardo. Descrição: SCP-184 é um objeto pequeno e saliente, de 10 cm de altura e 10 cm de largura, no formato de um dodecaedro. Cada face da figura tem um buraco circular no centro, e uma esfera pequena está afixada a cada vértice. SCP-184 é feito de uma liga desconhecida, porém altamente magnética, tão forte quanto o bronze. Quando dentro de uma estrutura fechada, SCP-184 expande as dimensões internas da estrutura sem alterar suas dimensões externas. SCP-184 irá aumentar as dimensões internas de qualquer estrutura fechada por várias centenas de metros a cada dia, começando após 1 hora de entrada na estrutura. Inicialmente, SCP-184 apenas estende as paredes para fora, causando salas a se tornarem muito mais largas, sem ajustar a altura da sala. Essa expansão continua até as dimensões originais do quarto forem triplicadas. Nesse ponto, SCP-184 começa a criar salas completamente novas. SCP-184 é aparentemente capaz de copiar itens dentro da estrutura, criando salas mobiliadas consistentes com o resto da estrutura. Após um período de tempo, entretanto, o processo de expansão aparenta ser quebrado. Por exemplo, itens vão ser feitos de materiais inapropriados, livros de vidro, um micro-ondas de madeira. Quartos vão ter formas estranhas, portas vão abrir para paredes limpas e corredores vão ser pequenos ou retornar de volta, em labirintos enormes. As novas estruturas internas continuam a ser mais e mais estranhas, enquanto o exterior continua sem mudanças. Esse comportamento é ilustrado de forma mais dramática em casas, entretanto, ele foi observado em outras instâncias, incluindo uma caixa de papelão. As mudanças não saem com a remoção de SCP-184, mas estruturas adicionais não são criadas. Adendo número 184/1. Notas de Dr. Eu não acho que eu preciso reforçar o fato de que essa coisa nunca pode ser permitida na Área 19. Nós vamos ter que olhar sobre contenção diferente em algum ponto, mas por enquanto, nós vamos manter isso ao ar livre, imóvel e escondido. Adendo número 184/2. Locais de interesse. É de hipótese atual que SCP-184 ou uma anomalia com efeitos similares poderia ter sido responsável pelas criações de locais de interesse como Backdoor Soho e Porão Shukoku. Investigação sobre SCP-184 como uma origem potencial para esses espaços está sendo feita. Adendo número 184/38-RB. Notas de recuperação. SCP-184 foi recuperado na cidade murada de Kowloon em julho de... Relatos do crescimento bizarro e explosivo da cidade atraíram operativos, que logo aprenderam sobre SCP-184, seguro em possessão de dados expurgados. Após várias ações repressivas da polícia local, a Força-Tarefa Móvel Zeta-9 foi despachada e recuperou SCP-184 com perdas mínimas. O efeito final da exposição a SCP-184, tanto na cidade quanto em seus habitantes, nunca poderá ser compreendida por completo, por causa das ações imprudentes da Força Polícia local, que destruíram diversas seções afetadas da cidade antes que operativos pudessem tomar ação para preveni-los.
Entrevistas com residentes coletaram informações mínimas, como uma parede de silêncio comunitária sendo a resposta majoritária. Alguns documentos indicaram que SCP-184 poderia ser levado em uma casa e permitido afetar a moradia por 50 libras esterlinas durante meia hora. Esses documentos não foram confirmados por residentes.